o estudo no capítulo de número 11 da Confissão de Fé de Westminster. O pastor, na última quinta-feira, o pastor Paulo, ele terminou o conteúdo do capítulo de número 10 a respeito do chamado eficaz ou da vocação eficaz. E aí ele deu início, leu conosco rapidamente o primeiro parágrafo do capítulo 11 e começou ali a explicar algo a respeito do assunto que está sendo tratado pelo capítulo 11 da nossa Confissão de Fé, que é o tema da justificação. Então nós vamos retomar aí hoje este primeiro parágrafo do capítulo de número 11 para entrarmos para dentro dele aí um pouco mais e compreendermos um pouco a respeito do que a Escritura nos ensina acerca da doutrina da justificação. Então nós vamos primeiro ler o que nos diz aí todo o parágrafo. Vamos lê-lo novamente. Nos diz assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, porém, somente em consideração da obra de Cristo, não imputando aos homens como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Os homens não têm de si mesmos essa fé. Ela é dom de Deus. Então vamos observar aí o que diz em primeiro lugar a primeira sentença, a primeira oração deste parágrafo. Nós vamos ver que a justificação que o Senhor opera nos eleitos, ela é uma justificação livre. Ele está dizendo aí nessa primeira frase que os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Quem encontrar pode ler para nós, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 30. Então veja só. Aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, também justificou. Então, Paulo está escrevendo aqui aos romanos que todos aqueles que Deus predestinou, Deus chama, e todos aqueles que Deus chama, o Senhor, então, ele justifica. Mas é preciso que nós nos lembremos a respeito de que tipo de chamado nós estamos falando para poder fazer uma afirmação dessa natureza. Nós não estamos falando de um chamado qualquer. Todos os que Deus chama, esse justifica. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nos diz a Escritura. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O texto de Paulo aí aos Romanos quer dizer então que qualquer pessoa que seja chamada, ela é justificada? Não. É como o pastor já nos mostrou aqui, como nós estudamos no capítulo anterior, aqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor, estes são justificados. Há um chamado, uma vocação externa que é dirigida aos homens. Todos recebem. Se nós pregarmos aqui para um grande grupo o evangelho, todas essas pessoas vão ouvir a mensagem do evangelho. Mas isso não quer dizer que todas essas pessoas são alvos desta vocação interna, deste chamado interno. Este chamado eficaz
que é por si só já uma evidência da aplicação da salvação na vida de um eleito. Então, sim, nós podemos concordar com o apóstolo Paulo com o que ele está dizendo aqui no capítulo 8, no versículo 30 de Romanos, mas sabendo fazer esta distinção. Aqueles que o Senhor chama eficazmente, eles são justificados. E Paulo vai dizer, no verso 24 do capítulo de número 3, ele vai nos mostrar como esta justificação é um ato livre de Deus. Abra aí, no capítulo 3, verso 24. Quem encontrar pode ler para nós também, por gentileza. Romanos capítulo 3, verso 24. Então veja só, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Onde aí, então, o apóstolo Paulo está nos mostrando, deixando claro para nós que este ato da justificação é um ato livre do próprio Deus. A combinação destes termos aí no verso 24 do capítulo 3, dos termos gratuitamente e por sua graça, tem o efeito de ressaltar para nós este caráter totalmente imerecido do ato justificador da parte de Deus. Se é um ato totalmente imerecido, ele então é necessariamente fruto da graciosidade livre e soberana do próprio Deus. Ele justifica por causa de sua graça, porque ele assim deseja, não em vista de algo que nós tenhamos feito, não em vista de algum mérito que porventura qualquer um de nós pudesse ter diante dele. Ele nos justifica por sua graça. E veja só, este ato livre de Deus em justificar um eleito, ele coaduna, ele confirma a natureza de toda a doutrina do apóstolo Paulo, conforme ele ensina a doutrina da justificação. Nós precisamos entender algo que é central aqui, irmãos, na doutrina da justificação. Algo que é central é o quê? É o fato de que o ato de Deus justificar um eleito, ele não é um ato constrangido. Nenhum de nós, em hipótese alguma, poderia constranger o Senhor a fazer algo em nosso favor. Seja por mérito, seja por atos de justiça praticados por nós, ou por nosso desejo profundo, nada disso é capaz de predispor a Deus a nos justificar. O ato de Deus justificar um eleito é um ato livre, não constrangido. Ele acontece não por causa de nós, ele acontece por causa do próprio Deus. Mas pensem só no seguinte: nós não podemos praticar obras de justiça com o fim de constranger ao Senhor, de modo que ele se mova em nossa direção para nos conceder a bênção da justificação, esta graça da justificação. Mas a nossa condição, ela não somente não pode, os nossos atos de justiça, não somente eles não podem constranger a Deus, como também o nosso pecado, a nossa condição de miséria por causa do pecado, também não constrange o Senhor a se mover em nosso favor. Não é como se o Senhor estivesse profundamente compadecido porque ele viu a nossa total incapacidade e aí, então, por causa da nossa incapacidade, ele resolve fazer algo. Não funciona assim também. Não é desta maneira que funciona. E veja só, na verdade, a nossa condição, a nossa rebeldia, a nossa pecaminosidade, talvez devessem fazer o contrário.
devessem constranger o Senhor de modo que ele se movesse em direção a nós com juízo. Mas o que é central no tema da doutrina da justificação? Este não é o ato justificador por parte de Deus, não é um ato constrangido. Deus não faz algo por causa de nós. Nem olhando para um extremo e nem olhando para o outro. É um ato livre do próprio de Deus. Ele deriva do próprio Deus. Tem a motivação de Deus, a determinação daquilo que o Senhor mesmo quer fazer. A glória, irmãos, do Evangelho de Cristo reside no fato de ser o Evangelho da graça gratuita. Isso está no centro da doutrina da justificação. A boa nova do Evangelho é que estes atos redentores de Deus, direcionados aos seus eleitos, são uma dádiva da sua graça. São uma ação livre do próprio Deus. Daí, então, o que diz esta primeira frase aí no primeiro parágrafo do capítulo 11. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Não se trata de um ato constrangido. Agora vejam o que diz a parte seguinte aí. Nós, na verdade, já vimos isso com o pastor Paulo na última quinta-feira. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles, nos eleitos, a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Se vocês se lembram bem, na quinta-feira passada, o pastor Paulo já tratou acerca desta parte do parágrafo, nos lembrando daquilo que diz o ensino católico romano a respeito da justificação. Este termo aí, que é utilizado na nossa confissão, né, é interessante que ela se preocupa em, primeiro de modo negativo e depois de um modo positivo, falar o que a justificação não é e o que a justificação é. Na doutrina católica romana, nós vimos aqui com o pastor Paulo, o ato da justificação é um ato de infusão de justiça. É como se um homem, por meio de uma ação sobrenatural de Deus, por meio desta infusão de um poder da parte de Deus, ele fosse habilitado de modo especial a praticar os atos de justiça que seriam estes os responsáveis pela sua própria salvação. Então, na compreensão católica romana, a justificação ela é infundida como um meio de habilitar um crente a cumprir os desígnios de Deus, a fazer a vontade de Deus, a praticar atos de justiça que culminem na sua própria salvação. Não é? Entretanto, não é isso o que a Bíblia nos ensina. É lógico, Deus nos torna cada vez mais justos e mais santos, não é? Mas a confissão de fé e a doutrina, segundo exposta pela Escritura, nos deixa claro o fato de que a justificação, de fato, não se trata de uma infusão de justiça. Nós não recebemos um poder especial para que, por meio de nossos próprios atos, nós nos tornemos justos. Mas a justificação não é também nós milagrosamente sermos transformados em pessoas justas. O pastor Paulo também explicou isso para nós aqui. Não consiste nisso. A confissão deixa clara. A justificação consiste em perdoar os pecados e considerar e aceitar as pessoas de Deus como sendo justas. Então, voltando um pouquinho aqui na doutrina católica, não é uma infusão de justiça que nos habilita a nos tornarmos justos
pela nossa própria força, por meio da prática de atos de justiça, mas também não é nos tornar justos de uma maneira milagrosa, como algumas pessoas podem entender. Trata-se de uma declaração. Nós somos declarados justos por Deus por causa de Cristo Jesus. Mas eu disse, é claro, nesse processo, nós nos tornamos justos, nós nos tornamos mais santos, mas a Bíblia dá a isso o nome de santificação, não é? Esse é o processo que nós conhecemos como o processo da santificação. Agora pensem, a nossa santificação, em alguma medida, ela é completa nessa vida? Nós seremos feitos completamente santos nessa vida? Não. Então, a justificação não pode ser esta infusão de justiça, em hipótese alguma. Não há a menor condição de que nós nos tornemos justos, mesmo através dessa obra da santificação. Não é isso que a justificação, este ato justificador de Deus faz em relação aos homens. Abre sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 4, versículo 5. Por causa disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos crentes de Roma, esta verdade que está presente aí no versículo 5 do capítulo 4. Veja só. Em quem nós cremos? Em quem nós devemos crer? Naquele que diz o que aí, o texto, ou daí, que você leu? Naquele que justifica o ímpio. Você se lembra? Nós estudamos aqui, talvez vocês não se lembrem, no estudo de quinta-feira, estudamos um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, em que nós falamos um pouco acerca da doutrina da justificação. E na ocasião, eu lembrei aos irmãos de uma frase muito conhecida, um dito muito conhecido de Martinho Lutero. Simul justus et peccator. É um termo em latim, né? Uma frase em latim. Martinho Lutero, ele dizia que nós somos simultaneamente justos e simultaneamente pecadores. Paulo está deixando claro isso para nós aqui. Este ato de Deus justificar um eleito é o ato de Deus justificar um pecador. Ele justifica o ímpio. Ele não justifica aquele que fez as coisas certas. Ele não justifica aquele que de algum modo o constrangeu para que então ele fizesse isso em direção àquela pessoa. Ele justifica o ímpio, a despeito de sua pecaminosidade, a despeito de sua rebelião, por ser o ato da justificação por parte de Deus, fruto de sua livre graça, ele justifica o ímpio. Esse é um ponto que nós devemos considerar aqui, um ponto central. A maneira como Deus justifica o ímpio não é como creem os católicos por meio de uma infusão de justiça, não é? Mas como é? Como é, então, que Deus justifica o ímpio? Está escrito aí na nossa confissão, perdoando os pecados e considerando e aceitando as pessoas como justas, por meio desta declaração de justiça. Então, basicamente, em grande parte, Deus ele justifica o ímpio se esquecendo dos seus pecados. Se esquecendo dos seus pecados. Mas como que isso é possível? Como Deus pode, um Deus santo, um Deus justo, pode perdoar o pecador? Como que funciona isso? Como Deus pode se esquecer do pecado de seres tão rebeldes como nós somos? Seria contradizer a sua própria natureza.
Lá em Provérbios, o texto da Escritura nos diz que aquele que justifica o impiedoso, né, que não pratica a justiça com relação a ele, ele é impiedoso, como ele é ainda mais impiedoso do que este que cometeu o ato de impiedade. Deus não poderia simplesmente perdoar um pecador. Não é? Vocês já pensaram? Pensem aí em um ato horrendo. Não sei, se vocês acompanham o noticiário, é provável que vocês tenham em algum momento se deparado com alguma notícia terrível aí essa semana. Pensem em um ato bárbaro. O que vier à sua mente. Lembrem aí de algo que você tenha lido, que tenha acontecido recentemente. Pensem agora nesta pessoa que cometeu este ato bárbaro. Pensem que ela foi pega em flagrante e que agora, quando levada ao tribunal, diante da justiça, o juiz ele vira para ela e fala assim: olha, eu sou um juiz muito bom, tá? Sou um juiz paciente, sou um juiz gracioso. Você foi pego em flagrante. Ó, tá aqui, todo mundo. Tá aqui nos autos, ó, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que você fez. Mas eu vou perdoar você, tá bom? Nós vamos passar uma borracha nesse negócio aí. Volta para sua casa, tá tudo certo. É justo isso? Não é justo. Pensem na família ou em quem foi alvo desse ato bárbaro, qualquer que seja aí, praticado por parte deste infrator. Não é justo. Não é justo. Da mesma maneira, é necessário que Deus ele exerça a sua justiça para com aqueles que cometeram o pecado da rebelião contra ele. Então, como Deus justo pode perdoar um pecador, sendo que este ato da justificação é um ato de perdoar e declarar justo um pecador? Abra sua Bíblia aí no texto que nós lemos aqui, o IDI, nós nem combinamos, mas é o texto que o IDI leu aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 18 a 21. 2 Coríntios, eu disse o capítulo? Capítulo 5, verso 18 a 21. Achei que eu não tinha dito. Veja só. Quem encontrar pode ler aí para nós. Pode continuar, até o verso 21. Então, vamos fazer a pergunta de novo. Como, então, um Deus justo pode perdoar um pecador? Como é que ele pode justificar o ímpio? Está aí no verso 21. Porque existe uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, e ele se fez pecado por nós. Jesus carregou o terrível peso do nosso pecado e ele foi esmagado por nossas iniquidades. O Senhor Deus, ele exerceu a sua justiça de maneira plena em seu próprio Filho. É por isso que ele justifica o ímpio. É por isso que ele pode declarar um pecador justo, por causa
do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer, irmãos, que ser justificado significa que nós agora somos tratados e deixados como quem nunca tivesse praticado um pecado. Então, não se trata, a justificação não se trata de Deus perdoar simplesmente dessa maneira, de esquecer o nosso pecado e agora está como se a gente está zerado. Nós nunca praticamos pecado algum. O texto da confissão diz que a justificação também envolve aí nós sermos considerados e aceitos como justos. A boa notícia do evangelho para nós, irmãos, é que Jesus Cristo ele não somente assumiu os nossos pecados de uma vez por todas, mas ele também nos vestiu com a sua justiça. A justiça de Cristo é contada ao nosso favor. Vejam só, não se trata só de perdoar. Não é só passar uma borracha no passado. Não é só esquecer das coisas que ficaram para trás. É nos vestir com a justiça de Cristo. É por isso que Deus nos declara justos. Porque ele olha para o seu próprio filho. Porque ele contempla a justiça perfeita dele, satisfeita em Cristo Jesus. É por isso que Deus pode justificar o ímpio, pode perdoar a iniquidade cometida por um ímpio. Agora veja o que o texto da confissão aí diz acerca das bases dessa justificação. O texto diz que Deus não os justifica, os eleitos, em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, porém, somente em consideração da obra de Cristo. Por que a gente é justificado? Deus olhou para nós e viu algo de interessante, chamou a atenção dele? Não, nós não vimos aqui que o ato justificador de Deus não é um ato constrangido, mas um ato da livre graça de Deus. O que a gente pode fazer para ser salvo? A palavra nos dá uma única resposta. Nós encontramos a nossa salvação aí por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Quem encontrar, pode ler para nós aí do versículo de número 5 até o versículo de número 7. Então, como nós podemos ser salvos, irmãos? O apóstolo Paulo está respondendo e escrevendo a Tito: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. Nós somos justificados pela graça de Deus. É em Cristo Jesus que nós temos a nossa redenção. Nós somos justificados pelo seu sangue. É por causa de Jesus que nós temos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, nós temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O profeta Jeremias, ele diz, em uma das profecias, referindo-se ao Salvador, ao Messias, ele diz no capítulo 23, que o Salvador seria conhecido como Senhor, o Senhor, justiça nossa.
Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. É por isso que nós podemos ser salvos. É por isso que o tema da justificação é tão central, irmãos, na nossa compreensão da obra da redenção. Nós somos aceitos somente através de Cristo. É isso que a doutrina da justificação nos ensina. A nossa justiça não é uma parte de nós, não. A nossa justiça é Jesus. É por isso que nós podemos ser salvos. É isso que nos diz e nos ensina a palavra de Deus. Veja aí o que diz a seguinte parte a respeito dessa justiça salvadora. Continua dizendo assim, o texto da nossa confissão de fé. Não imputando aos homens, ou seja, Deus considera a obra de Cristo, não considera quaisquer obras dos homens, para que ele então possa justificá-los. E o texto continua, não imputando aos homens como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Então veja aí como a Assembleia de Westminster, por meio do texto da confissão, nos explica de fato o que é a justiça salvadora. Por exemplo, há uma jogada com alguns termos aí com os quais normalmente os arminianos fazem muita confusão. Muita confusão. Quando vão compreender ou explicar aí a doutrina da justificação. Normalmente, no arminianismo tradicional, é dito que a nossa fé, em lugar das nossas obras, ela ocupa o lugar da nossa justiça. Então veja só, se você perguntar, normalmente nessa discussão aí, né, a respeito da aplicação da salvação com irmãos arminianos, é normal que a gente sempre apele para o fato de que, poxa, do jeito que você está defendendo essa coisa aí, então você está querendo justificar que a salvação ela é pelas obras, né? Mas um arminiano, ele vai responder para vocês que não. Não. Não é pelas obras. É pela fé. Ele confessa esta verdade. Mas há uma jogada de termos aí, uma compreensão equivocada com esses termos. Então, eles vão dizer, não é a nossa obra que é a nossa justiça, é a nossa fé que ocupa o lugar da nossa justiça. Só que o pensamento reformado rejeita essa construção. Não é a nossa fé que ocupa o lugar de nossa justiça. Deus não aceita, irmãos, o nosso ato de crer em lugar de atos justos que nós deixamos de cometer, deixamos de praticar. Deus tampouco aceita o nosso arrependimento, a sinceridade do nosso coração. Não é esse o ponto. Não é por isso que ele nos justifica. Nós acabamos de ler no verso 5 do capítulo 3 de Tito: ninguém pode ser salvo por obras de justiças praticadas. Não pode. Não. O texto é claro da confissão. Deus não imputa justiça aos homens, não imputa como justiça aos homens nem a fé, nem o ato de crer, nem qualquer outro ato de obediência evangélica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mais uma vez, nós devemos voltar os nossos olhos para a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, entendam, Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o único meio para a nossa salvação. Nós não somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos por Jesus. É Jesus quem nos salva.
Estava conversando sobre isso hoje. Eu e o pastor Paulo, né? O pastor Paulo se lembrando destes termos, né? Na teologia, normalmente, eles tratam como a falando acerca da fé como em uma ordem como a fé não como um fim em si mesma, mas como um meio para um fim. Então, a fé não é a causa em si mesmo da nossa salvação. Ela é um meio pelo qual nós desfrutamos da salvação que Cristo conquistou para nós. Mas a causa primeira da nossa salvação é o ato de Jesus. É o que Jesus fez. Eu não sou salvo porque eu creio. Eu sou salvo porque Jesus me salvou. E então eu creio. Esse é o ponto. A fé não é um fim em si mesma. Então, vai haver, às vezes, quem vai fazer confusão até mesmo. Né? Pode entender que quando Lutero estava falando a respeito da justificação pela fé, ele estava apontando para essa realidade, que nós somos salvos por causa da fé. A fé é um meio, não é um fim em si mesmo. Ela não é a causa eficiente da nossa salvação. Ela é um meio determinado por Deus para que nós tomemos posse, desfrutemos da nossa salvação. Mas a nossa salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa santidade e ele é a nossa redenção. Nós não somos salvos, é isso que o texto da confissão está dizendo. Deus não imputa justiça aos crentes por causa da própria fé, do ato de crer ou de qualquer ato de obediência evangélica, mas por causa da obediência e satisfação de Cristo. Quando nós contemplamos a realidade desta obra perfeita de Jesus e nós descansamos nela, nós somos salvos por causa desta obra perfeita de Jesus, que nós agora desfrutamos dela pela fé. Esse é o ponto para nós. Veja só, abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele nos ajuda a entender isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 30 e 31. Se encontrar, pode ler para nós. Então, vejam só, Deus nos justifica, irmãos, imputando em nós a justiça e a obediência e satisfação de Cristo. A essência do evangelho é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, capítulo 5. Abra aí também. Romanos capítulo 5, versos 17 a 19.
Então, este papel representativo, tanto de Adão no Éden, no pacto da criação, quanto de Cristo no pacto da redenção, ele é central para que nós consideremos o desenvolvimento do drama da redenção. Este papel de um representante pactual é central para que a gente compreenda a natureza do evangelho. Se por causa da desobediência de Adão, todos então foram enterrados na miséria do pecado, contados como desobedientes e rebeldes juntamente com eles, por causa da obediência de Cristo, nós então somos alvos desta obra da justificação, por meio da qual o Senhor nos declara justos, por causa da justiça satisfeita em Cristo Jesus. Quem nos salva é uma pessoa, irmãos. Quem nos salva é uma pessoa. É interessante o texto da confissão enfatizar aí que Deus não nos imputa justiça como sendo justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outro ato ou obra evangélica. É interessante porque via de regra, por mais que a gente compreenda essas realidades e proclame a natureza da graça de Deus em Cristo Jesus, há um sentido em que, por causa do nosso pecado, do pecado do nosso coração, a gente sempre é muito ávido, não é? A gente sempre procura, de alguma maneira, justificarmos a nós mesmos por meio das nossas próprias obras. Seja a fé, seja mesmo a fé, não é? Então, quando nós atribuímos a nossa fé ao ato de crer, o papel primordial e principal na obra da redenção, a gente está roubando a glória de Cristo. Ainda assim, nós estamos roubando a glória de Cristo. Quem nos salva é Jesus Cristo. E o texto da confissão se preocupa em mostrar isso para nós, para não deixar nenhuma brecha, para a gente não compreender mal as coisas. Ele diz que o Senhor não imputa a sua justiça em nós por causa da nossa fé. E ele diz mais, olha aí, a última frase, ele diz que os homens não têm de si mesmos essa fé. Ela é um dom de Deus. Então pode ser, né, que por causa da nossa avidez por louvor, por atrairmos louvor para nós mesmos e para nossa própria condição, né, a ponto de olharmos para a nossa fé e tratarmos isso como uma virtude diferente dos demais, né? Algo que nos torna superiores àqueles que não creram. A Escritura trata de deixar claro que não, olha, essa fé que você colocou na pessoa de Jesus Cristo, por meio da qual, por intermédio da qual você desfruta da salvação que Jesus conquistou para você, nem sua essa fé não é. Ela não é sua. Você não tem ela dentro de você mesmo. Veja só. Abra a sua Bíblia aí em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 7 e 8. Então veja só, irmãos. Nós somos salvos por meio da fé em uma outra pessoa. Mas esta fé, mesmo esta fé, é um presente. Quando a Escritura anuncia isso para nós, como nós lemos aí, esta salvação pela graça mediante a fé, ela tanto nos conforta quanto nos humilha. Tanto nos conforta na grandeza, magnitude, beleza da graça de Deus em favor dos pecadores, mas também nos humilha. Nós não somos capazes de fazer nada.
Nós não somos capazes de constranger ao Senhor em nível algum. A salvação é pela graça, mediante a fé. E esta fé não é algo originado em nós, é um dom de Deus. Então, para fecharmos aqui, irmãos, dessa maneira, o que é justificação? Como nós respondemos essa pergunta? A melhor maneira de respondermos essa pergunta, de forma sucinta e clara, eu acho que é com a resposta do Catecismo Maior, na questão de número 33. Essa é a pergunta. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então, o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Lutero dizia que, já no seu tempo, já no tempo, nos idos ali da Reforma Protestante, que o tema, que a doutrina da justificação pela fé, ela é um artigo por meio do qual a igreja se mantém de pé ou então ela cai. Tamanha centralidade que Lutero dava para a doutrina da justificação pela fé. A incompreensão dessa doutrina pode arrasar toda a nossa compreensão acerca da natureza da graça de Deus em Cristo Jesus e da aplicação da redenção na vida dos eleitos. Se Lutero já dizia isso lá naquele tempo, por sofrer os ataques que sofria na defesa dessa doutrina, nós continuamos a sofrer hoje ainda. Tá? Os tempos que nós vivemos, em tempos contemporâneos, né, na modernidade em que nós estamos vivendo, a doutrina da justificação pela fé está sendo duramente atacada. Duramente atacada. Existem novas perspectivas, novas proposições teológicas que tratam de tentar dizer que não, a questão da justificação não vai bem por aí como os reformados interpretam, não. A coisa é um pouco diferente. O resultado é a negação de temas e questões elementares que a Escritura nos ensina a respeito da natureza da aplicação da redenção à vida dos eleitos. Então, é importante, irmãos, que a gente lance um olhar cuidadoso sobre essa doutrina e compreenda corretamente aquilo a respeito do que trata a doutrina da justificação pela fé, para que a gente não seja enredado por ventos de doutrinas, por heresias que acabam distorcendo o ensino da Escritura a respeito dessa doutrina tão importante. Nós vamos parar por aqui, nosso tempo se esgotou. Semana que vem, se Deus quiser, nós retomamos aí a partir do segundo parágrafo do capítulo 11 da nossa confissão.